Hebreus capítulo 4. Hoje a nossa irmã Vitória vai trabalhar bastante. Eu tô no meio aqui? Tô? Amém. Amém. Vamos lá. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. O que está falando aqui? Está falando do povo de Israel. Esse eles é o povo de Israel, que no final do capítulo 3 de Hebreus, ele está falando que o povo entrou para possuir a terra de Canaã. Continuando. Pois nós, os que cremos, diga, os que cremos, é que estamos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Diga, concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. Diga, descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Vamos um pouco mais. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas obras. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Bem, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, revela a Tua palavra para meus irmãos aqui, Senhor. Que nós possamos ter revelação da Tua palavra hoje aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode colocar a mão no seu coração? Repete comigo. Eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus. Amém. Pode se assentar. Então, aqui ele está falando sobre entrar num descanso. Mas Deus se cansa? Deus se cansa? Pergunta a pessoa do seu lado. Deus se cansa? Deus não se cansa. Mas aqui está falando, Deus descansou. No final do capítulo, ele fala assim, ó, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Que contas são essas que nós vamos prestar para Deus? São as contas de não entrar no descanso. Deus te chamou para viver uma vida cristã descansada. Não faz sentido para mim que Jesus tenha sofrido o que ele sofreu, passado tudo que ele passou, para hoje eu também ter que ficar atribulado e desesperado. A Bíblia é muito clara que ele sofreu no nosso lugar. Se ele já sofreu, então hoje eu e você não precisamos mais sofrer. O Senhor nos livrou desse fardo pesado e hoje a nossa vida tem que ser no descanso. Essa é a vida que eu e você temos que desfrutar. Sabe, no Éden, o homem foi criado no sexto dia. Mas tem muita coisa que aconteceu. Deus criou algumas coisas no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E aí, quando estava tudo pronto, diga, tudo pronto.
Depois que estava tudo pronto, aí Deus vai e cria o homem. Mas no primeiro dia do homem, Deus não fala para ele fazer mais nada, só põe ele para descansar. Porque depois que Deus fez tudo, ele criou o homem, e aí no sétimo dia, Deus descansou. Não sei se você consegue compreender isso, mas é mais ou menos o seguinte: imagina que você está lá e você é contratado na empresa dos seus sonhos, com salário alto, 13º, todos os benefícios, você é contratado bem no fim do ano, e aí, no seu primeiro dia de trabalho, o chefe fala assim, ó, a gente te contratou aqui, mas ano que vem a empresa não funciona, porque é o ano sabático aqui da empresa, mas pode ficar tranquilo, que você vai receber o ano inteiro, não precisa vir trabalhar, não. Eu só queria contratar você para você desfrutar de tudo que tem na nossa empresa. E aí aqui a gente tem clube, aqui a gente tem piscina, tem quadra, você pode trazer a sua família, você pode desfrutar de tudo. Eu só queria trazer você para desfrutar disso. Foi mais ou menos isso que Adão desfrutou. No primeiro dia dele, primeiro dia que ele acordou, ele falou, o que eu vou fazer? Vou descansar. Essa era a primeira coisa que Adão tinha para fazer. Diga, eu vou entrar no descanso. Isso também fala de uma outra coisa. Que Deus, ele não se cansa. Então, como fala, o que é o descanso para Deus? O descanso para Deus é o desfrute. Quando fala que Deus descansou, fala que Deus foi desfrutar do jardim juntamente com o homem. A vida cristã não é feita para você ficar, tenho que fazer, não tenho que fazer, tenho que fazer, não tenho que fazer, vou agradar, não vou agradar. Não, é para você viver um relacionamento de intimidade com o Pai. E aí você vai desfrutar da presença do Senhor. E aqui, e Jesus fala, o cristão, aquele que é nascido de novo, é como o vento, ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Por quê? Ele vive uma vida de relacionamento, não é uma vida de regra. O Senhor te chamou para viver debaixo do descanso. O primeiro dia do homem foi o sétimo dia de Deus. O homem foi criado somente para poder desfrutar das coisas que Deus fez. E é muito louco, porque aqui em Hebreus capítulo 4, ele fala sobre entrar nesse descanso, mas eu não vou ler com você. No capítulo 3, ele está falando do povo possuir a terra, como eu tinha te dito. Mas você sabe, você já ouviu alguma vez essa história, que durante o tempo que o povo estava no deserto, eles ficaram lá quanto tempo? Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. A Bíblia fala que a roupa deles não desgastava. A Bíblia também fala que eles não tinham que ficar plantando e colhendo, porque eles estavam no deserto. A comida vinha do céu, era o maná. A Bíblia também fala que eles não tinham que ficar cavando poços para achar água, mas a água brotava da rocha para eles. No tempo de deserto, eles não tiveram que fazer nada. Mas queria te dizer, o deserto não é o descanso. Eles não descansaram no deserto. Às vezes você está passando pelo deserto, o Senhor vai te suprir, mas o deserto não é o descanso. Onde que foi o descanso? O descanso foi em Canaã. Mas o que tinha em Canaã? Canaã tinha os inimigos, Canaã, eles tinham que guerrear para possuir a terra. Isso aqui quer dizer que o descanso também não tem a ver com passividade. Diga, descanso não é passividade. Não é porque você vai descansar que agora você fala, estou no descanso, não vou fazer mais nada. O Robert chegou lá e falou assim, Deus gosta quando eu descanso, então eu vou ficar dormindo o dia inteiro que vai aparecer alguém me chamar para trabalhar. Não, não é isso. O descanso não tem nada a ver com a passividade. Descanso não tem a ver com as coisas que você vai fazer ou não. O descanso tem a ver com o que você crê. Quem é o combustível da sua obra? Se você é o combustível da obra que você está fazendo, você não está fazendo um descanso. Mas se o Senhor é o combustível da obra, você não vai se cansar. E aí a obra vai ser completa. Deuteronômio capítulo 6. Canaã estava cheia de inimigos. Mas olha o que tinha em Canaã. Canaã é o lugar do descanso.
O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Então, o que é o descanso? É eu herdar tudo que Deus fez para mim. Eles iam chegar numa terra que a cidade já estava construída. Eles passaram o tempo inteiro no deserto, não construíram nada. E eles iam entrar na terra do descanso e ainda não iam construir nada, porque eles iam chegar lá, já tinham construído para eles. Quando Adão acordou no 7º dia, já estava tudo pronto. Vamos continuar. Em casas cheias, diga, casas cheias, de tudo que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Aqui está falando assim, ó, você vai ter comida e você nem produziu isso. Você nem plantou árvore, mas você vai acordar lá no seu jardim e vai ter uma macieira. Alguém gosta de maçã aqui? Falei macieira porque foi a primeira árvore que veio na minha cabeça, mas não é a minha fruta favorita. Então, o Canaã, o descanso, sempre está falando de desfrutar de algo. Desfrutar de uma obra que já foi completa. Com cisternas, cisternas são poços, que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras, que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tá bom até aí. Então, Canaã, pode tirar, por favor. Canaã é a terra do descanso. E o descanso não fala de coisas que eu vou produzir, não fala de coisas que eu vou fazer, mas fala de coisas que eu vou desfrutar. A obra de Cristo não fala daquilo que você pode fazer para Ele, mas o quanto você pode desfrutar do que Ele fez por você. Ontem eu estava compartilhando aqui sobre Ele ter consumado toda a obra, Ele já conquistou tudo, agora você só recebe, você só recebe. Sabe, Canaã é um símbolo de que você já tem suprimento abundante para a sua vida toda. Essa é a maneira como Deus faz, Ele não vai fazendo aos poucos. Deus não criou Adão no primeiro dia e falou assim, ó Adão, já criei a terra aqui, senta ali no chão, que aí agora eu vou criar o jardim aqui, daqui a pouco você vai ali para debaixo da árvore, porque senão o sol vai te pegar aqui. Não, ele não falou assim, ó Adão, eu tô aqui, mano, criando o rio, eu sei que tá calor, aí para você poder dar uma mergulhada ali. Deus primeiro criou tudo, depois ele chamou o homem. O Senhor Jesus consumou toda a obra, depois ele chamou você para poder participar. Adão e Canaã apontam para a nossa salvação. O que você fez para poder ser salvo? Nada. Você só descansou na obra que Jesus fez. Você não teve que fazer nada para poder ser salvo. Ninguém chegou lá na sua casa e falou assim, ó, vamos para o culto domingo que vem, hoje é segunda, essa semana você se comporta bem todo dia, que aí domingo, quando o pastor pregar lá, se você tiver se comportado bem, aí você vai no apelo e aí você vai receber a salvação. Mas, se você não se comportar bem essa semana, é melhor você esperar mais um pouquinho. Porque senão vai que você pede para Jesus entrar em você e ele não entra. Irmãos, a salvação não é assim. A salvação você recebeu de graça. Você só descansou, Jesus já tinha feito tudo. Alguém falou assim, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, você recebe? Aí você recebe. Adão e Canaã são símbolos da salvação. E qual bênção é maior que a salvação? O emprego pode ser maior que a salvação? Uma cura pode ser maior que a salvação? Sabe, o Marquinhos leu aqui um dos meus versículos favoritos. Nesses tempos tenho lido, meditado muito nele. Romanos 8:32, não precisa projetar. Aquele que não poupou seu próprio filho. Ou seja, se você recebeu a salvação, NAA diz o seguinte, será que ele não vai te dar de graça todas as coisas? Aquele que já entregou o filho,
será que agora ele vai te negar alguma coisa? Pergunta. Pergunta a pessoa do seu lado aí e fala assim, será que ele vai te negar alguma coisa? Não faz sentido. Se a obra principal ele te deu de graça, obras menores agora ele cobrar alguma coisa. Não faz nenhum sentido. Se a salvação ele te deu de graça, agora você vive pela graça, filho. Agora você vive pela graça, você anda na graça, você acorda sabendo que você é amado. Você fala assim, meu Deus, o Senhor quer me abençoar hoje. Se Ele já me deu filho, Ele vai me dar um carro hoje, Ele vai me dar um emprego hoje, Ele vai dar paz para minha casa, Ele vai me dar cura, Ele vai me dar saúde. Eu vou sair na rua, eu vou orar, os enfermos vão ser curados. É isso que é viver uma vida abundante. É você andar debaixo do suprimento de Jesus para você. Mas é muito curioso, porque no decorrer de toda a Bíblia, a gente ouve o seguinte conselho: não temas, não temas. Quando Josué é levantado no lugar de Moisés, qual é o conselho para Josué? Josué, não temas, seja forte e corajoso. Josué, não temas. Josué, não temas. O tempo inteiro a Bíblia vai falando, não temas. Em 2 Crônicas 20:15 diz o seguinte: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor, não tenham medo, nem fiquem desanimados, por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Jesus também aparece para os discípulos e fala o quê? Não temas. Mas aqui nesse capítulo, qual que é a primeira recomendação? Hebreus 4, verso 3. Pois, 4:3, Hebreus. Pois nós, os que cremos e que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, em suas obras, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Espera aí, eu errei o versículo aqui. É o verso 1, perdão. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso, temamos que algum de vocês pense que lhe tenha falhado. Então, o tempo inteiro ele está falando o seguinte: não temas, não temas, não temas. Nossa, está muito calor, peraí. Então, o tempo inteiro a palavra fala assim, não temas, não temas, não temas. Mas aqui ele fala assim, ó, temamos. Temamos o quê? Não entrar no descanso. Temamos não descansar na obra que Jesus já consumou. Temamos tentar fazer as coisas sendo que já está tudo pronto. Sabe o que acontece? Jesus já fez tudo, mas tem gente que ainda está querendo fazer mais alguma coisa. O bolo está pronto, está com a cobertura, já está na caixa, mas tem gente que quer colocar chantilly em cima da caixa. Não faz sentido. Já as pessoas vão pegar uma caixa e os caras vão falar assim, não, estava tudo pronto, eu queria dar uma ajudinha, coloquei aqui chantilly em volta da caixa. Aí você vai pegar a caixa e vai sujar tudo a mão. Não faz sentido. Não faz sentido. É isso que acontece quando alguém tenta fazer as coisas para Deus. Já está tudo pronto. O que você precisa é descansar. Diga, eu preciso descansar. Apocalipse 13:8 diz o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Sabe o que acontece? Cordeiro não foi morto há 2021 anos atrás. Não foi há 2021 anos atrás que Jesus morreu na cruz. Aqui está falando que ele foi morto desde a criação do mundo. Para nós, o tempo passa dia após dia, mas Deus ele não está preso no tempo. Às vezes para você a obra ainda não está completa, mas Deus está olhando lá do céu e para ele a obra já está completa. Ele já está vendo a sua célula multiplicada, ele já está vendo a restauração da sua casa, ele já está vendo você casado, com filhos, próspero. O Senhor já está vendo, porque ele não está preso, ele está lá na frente.
Sabe, um tempo atrás eu entrei numa brisa, comecei a estudar física e fui ver sobre a teoria da relatividade. E é muito louco porque você vai lá ver que Einstein, ele fez uma postulação que era a seguinte: se alguém um dia conseguir fazer uma nave que anda na velocidade da luz, mano, sei lá como ele chegou, ele chapou. Falou assim, se um dia alguém fizer uma nave que anda na velocidade da luz, e esse cara entrar nessa nave e for no espaço, e viajar à velocidade da luz, mesmo que por alguns segundos, quando ele voltar aqui, vai estar todo mundo velho já. Porque para ele foi alguns segundos, mas para nós que estamos aqui, foram vários anos. Ele vai viajar lá a 300 mil quilômetros por hora. Você sabe, ninguém consegue construir um automóvel, alguma nave que chegue nessa velocidade. Mas se fosse possível, e ele construísse algo, a pessoa viajaria por alguns segundos, e quando voltasse, todo mundo já estaria velho, já teria filho, já teria passado toda a vida, mas o cara ainda ia continuar novo. Ainda ia continuar normal. O que isso tem a ver? A Bíblia diz que Deus é luz. Mas não somente que ele é luz, que ele também criou a luz. Então, se Deus é luz e Deus criou a luz, ele é muito mais rápido que toda a luz. Então, para Deus não existe tempo. Deus está fora do tempo. É como se a sua vida fosse um livro na mão de Deus. E quem está com o livro na mão, ele pode olhar a primeira página e pode olhar a última a hora que ele quiser. Ele pode ir lá no meio, ele pode saber a história a hora que ele quiser. Sabe, o Senhor já consumou toda a obra. Você não precisa ficar preocupado com o que vai acontecer. A obra já está consumada. A gente ainda está preso nesse tempo. Sabe, tem gente que acha que fala assim, quando o homem pecou, Deus foi surpreendido. Não, porque a gente acabou de ler aqui, o cordeiro já tinha sido sacrificado desde a fundação do mundo. Antes do homem nascer, o cordeiro já estava providenciado. Antes de você pecar, já tinha provisão para o seu pecado. Antes de você nascer, Jesus já tinha consumado a obra. Antes do seu pai pensar em você, a obra já estava pronta. O terreno já estava todo preparado. Sabe o que acontece? Quando você nasce, seu quarto está pronto, seu berço está pronto, já tem um monte de roupa, já tem um monte de fralda. Todo o cenário está pronto. Ninguém, quando nasce, o pai fala assim, levanta aí, para de chorar, vamos construir o berço aqui. Você acha que a vida é mole? Vamos lá, pagar essas fraldas, né? Você acha que é barato? Fralda tá caro, hoje em dia tá tudo caro. Esses dias, a conta de energia lá em casa veio R$500. Falei, nossa, quase falei aquela palavra que não pode ser dita aqui. Nossa, meu Deus! Como que é possível? Mas quando você nasceu, seu pai não falou assim, a vida é dura, filho. Sei que não trabalha não, que senão o leite vai acabar. Não faz sentido. Quando, pelo contrário, antes de você nascer, você já tem nome, já tem endereço, já tem roupa comprada, já tem fralda ganhada, porque tem aquele chá de bebê lá. Chá de fralda. Nossa, agora tem um chá só para fralda? Você vê como as coisas estão caras. Daqui uns dias vai ter chá de berço. Glória a Deus. Vou demorar um pouco mais para ter meu filho, e a pessoa vai ter chá de quarto todo. Aí eu vou lá e recebo o quarto todo. Glória a Deus. João 17,4 diz o seguinte: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste para fazer. Sabe o que é curioso aqui? Aqui Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Aqui ele estava no Getsemane. Ele estava orando. E ele fala o seguinte: eu te glorifiquei na terra. O que está escrito aqui? Consumando. Ele está falando que a obra está consumada, mas ele ainda nem morreu na cruz. Ele nem morreu na cruz ainda, mas a obra já está pronta. Porque Deus não está preso dia após dia.
Deus já viveu todas as coisas, Deus já passou por todas as coisas. A obra que Ele tem que fazer na sua vida já está pronto. Por isso você não precisa andar ansioso. Ah, o que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer depois de amanhã? Vai acontecer o que o Senhor quiser que aconteça. O Senhor te chamou para viver uma vida abundante. Ah, como que isso se aplica na prática? Se você tem orado por algo, se tem vindo desejo no seu coração, na verdade é o Espírito Santo que está fazendo essas coisas, porque Ele já sabe que vai acontecer. Não faz sentido o Senhor colocar um sonho no seu coração para depois falar assim, só queria que você ficasse triste. Então Deus fala assim, mano, sonha com aquela casa. Aí você sonha, você, mano, fala assim, mano, vou até pedir pro meu amigo arquiteto desenhar a casa aqui e vou guardar. Aí chega no final da sua vida, alguém fala assim, achei esse desenho lá. Você tá lá, mano, sei lá, 70, 80, 90 anos. Aí chega um cara e fala assim, achei esse desenho lá no fundo do baú da sua casa. Aí era a casa que você tinha sonhado, tinha desenhado, e você tá morando no barraco. Aí o cara mostra a casa para você e você olha e fala assim, nossa, tinha sonhado com tudo isso aqui, tô morando aqui. Aí você morre de tristeza. Faz sentido Deus te levar a sonhar com coisas e depois não te dar? Se Deus está te levando a sonhar com coisas grandes, é porque a obra já está pronta. Se Deus está te levando a sonhar com coisas grandes, é porque a obra já está concluída. Você tem que descansar em tudo que Deus fez. Você tem que descansar. Você tem que acreditar que o Senhor está sempre desejando coisas boas a seu respeito. O descanso te leva a desfrutar. Já recebeu alguém na sua casa e às vezes sua casa está bagunçada? E aí a pessoa chega do nada. Normalmente essa pessoa se chama líder. Líder que é esperto, ele tem uma estratégia muito... Não, líder que é esperto tem uma estratégia básica. Que é o quê? Não falar para a ovelha que está indo na casa dela. Sabe por quê? Porque tem gente, quando o líder fala assim, mano, você tá em casa? Tô indo aí. O cara tá, aí ele tá lá deitado no sofá e fala assim, tô não. Tem gente que é assim, você acredita? Não aqui nessa igreja, em outras igrejas. Em outras redes jovens por aí. Aqui não. Mas acontece. O líder fala assim, mano, tô indo aí na sua casa. Aí o cara fala assim, não tô. Não tô. Uma vez eu fui na casa de um irmão, tinha acabado de... Ele não era da minha cela antes, eu recebi ele na minha cela. Aí eu falei, preciso desenvolver um relacionamento, né? Não conhecia o cara. Aí eu fui visitar ele, não conhecia mesmo, tipo, acho que eu nunca tinha nem conversado com ele. Cheguei lá na casa dele, aí eu chamei do portão, as portas tudo fechadas, eu falei assim, Joãozinho. Aí do nada veio uma voz, não tá não. Aí eu falei, onde ele foi? Saiu, volta só amanhã. Aí eu, beleza, né, mano, o cara saiu. Aí moravam outras pessoas perto, fui lá e visitei. Passou um tempo, o João virou meu amigo, né? Aí ele falou, mano, lembra aquele dia que você foi lá em casa e falaram que eu não tava? Eu tava sozinho lá, fui eu mesmo que falei que não tava. Você acredita? Mas por que eu tô falando isso? Imagina se seu líder aparece lá, sua casa tá uma zona. Aí o que acontece? Você sai catando tudo, sai começando a arrumar, já pega a vassoura, fala assim, não, líder, senta aí que eu vou esquentar um café aqui, vou ali na padaria comprar uma baguete. Você está tão preocupado com o que você tem que fazer que você não consegue nem desfrutar da presença do líder. Daqui a pouco, passou meia hora, sua casa está um brinco. Aí o líder fala, mano, tenho que ir. Aí você fala assim, não, mas a baguete tá tudo pronto. Aí você fala assim, não, mas eu só queria desfrutar aqui com você. Quem está preocupado com o que tem que fazer, não consegue entrar no descanso. Quem está preocupado com o que ele pode fazer para o Senhor, ele não desfruta de uma obra que já está pronta. A obra está pronta, o Senhor não falou assim para você, faça isso ou faça aquilo. Ele te criou no sexto dia, para no sétimo dia você descansar com Ele. No sétimo dia, Ele te chamou para desfrutar com Ele. Robert, mas eu ainda oro para prosperar. Ora mesmo, porque o Senhor vai te prosperar. Robert, mas eu ainda oro porque eu quero casar. Ora mesmo, porque o Senhor quer que você case.
Só que numa hora desesperado, tipo, ai meu Deus, já tá aqui passando o tempo, eu não casei ainda. Nossa, meu pai, quase de novo. Ai meu Jesus, me ajuda, tá quase dando a hora e... Não, ora crendo que o Senhor vai fazer, porque Ele tem prazer em ver o seu filho feliz. O livro de Salmos fala, o Senhor se alegra na prosperidade do seu povo. O Senhor se alegra quando você está próspero. O Senhor te fez para andar no descanso. Salmos 23 diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo crê nessa parte, que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Tem até casa que você vai, está aberto lá a Bíblia, no Salmo 23, ou às vezes no Salmo 91, que nós vamos ler aqui também. Então, o Senhor, Ele é o seu pastor, e Ele não vai te deixar faltar nada. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Ele faz te deitar numa cama de espinho? Ele faz você andar nas pedras de fogo? Não, Ele faz você deitar em pastos verdejantes, ou na relva verde. Ele me guia às águas de tribulação, Ele me guia às águas agitadas, Ele me guia à correnteza forte. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. O Senhor é o seu pastor, não para você ficar atribulado, não para você andar com peso e falar assim, não, meu Deus, agora eu sou crente, agora eu tenho que fazer, agora eu não tenho que fazer. Ai, meu Deus, agora eu sou crente, será que eu posso fazer isso? Ai, Senhor, agora eu sou crente, será que eu posso falar aquela coisa? Vixe, falei, e agora? Oh, meu Deus, o Espírito Santo está aqui. Tem um amigo meu que ele é engraçado, que às vezes ele fazia uma besteira, aí ele fazia assim, nossa, mano, travessei as ideias, né, velho? Uma besteira. Deixa eu ver se o Espírito Santo está aqui ainda. Tá assim. Aí ele falava uma lista assim, o Espírito Santo tá aqui ainda. Tem gente que vive o tempo inteiro atribulado. Ele até acredita que o Senhor é o pastor, mas ele não acredita que o Senhor leva ele para deitar em pastos verdejantes. Ele não acredita que o Senhor leva ele às águas tranquilas. O Senhor não te salvou para você viver uma vida atribulada. Pelo contrário, o Senhor te salvou para levar as águas tranquilas. Ele te salvou para Ele mesmo refrigerar a sua alma. Ele te salvou para te dar descanso, para que você possa desfrutar de uma vida cristã abundante. E aí fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Muito curioso, porque no começo é tudo o que o Senhor faz por nós. Mas quando você escolhe andar pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo. Não é de andar pelo vale da sombra da morte que você precisa ter medo. Não é de pecar que você precisa ter medo. Porque, infelizmente, vai acontecer de que eu e você, algum momento a gente peque. Mesmo estando debaixo da graça, vai acontecer que algumas vezes a gente peque, porque a gente tem carne. Ah, Robert, eu vim aqui, comecei a trabalhar nessa empresa, sem perguntar se era de Deus ou não, agora eu estou aqui. E se for o lugar errado? Deuteronômio, sabe o que diz? Deuteronômio 28. Fala assim, bendito ser você aonde você chegar. Abençoado não é o lugar onde você vai. Você que leva a bênção para o lugar. Se você andar pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo algum, porque o Senhor, a bondade, a bênção, a graça do Senhor está com você. Ah, Robert, mas eu fiz uma escolha errada. Ah, eu não devia ter vindo para cá. Não tenha medo. A bondade do Senhor te persegue até te alcançar. O Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Como que nada vai te faltar? Ele vai te fazer deitar em pastos verdejantes. Sabe o que acontece? Quando o Senhor quer abençoar você, primeiro Ele faz você descansar. O Senhor não fala assim, ó, você quer aquele emprego lá, né? Então vamos lá. 21 dias de jejum só na água, 3 vezes por semana ajoelhado no milho 3 horas,
E todo dia de manhã você vai ficar sentado na frente da churrascaria, olhando os outros comer e falar assim: não tô com fome, não tô com fome, não tô com fome. Você acha que Deus vai fazer isso para você? Pelo contrário, quando Deus quer te abençoar, a primeira coisa que Ele vai fazer é te levar para descansar. Porque quando você está atribulado, você é igual aquele membro que está recebendo o líder, está tentando fazer tudo para poder as coisas acontecer da melhor maneira. Mas você não enxerga que já está tudo pronto. O Senhor só quer que você desfrute. Na cruz, Jesus já consumou a obra. Não tem como você receber a bênção de Deus se você está atribulado. Não sei se já aconteceu isso com você, mas você quer muito uma coisa, aí você não para de pensar nela. Quando você vê, não aconteceu. E quanto mais você pensa, menos o tempo passa e mais distante fica. Já aconteceu isso com você? Tem algo que você quer muito, você fala assim, não, eu quero muito isso. Vou me esforçar, vou me esforçar, vou me esforçar. Parece que você está fazendo, mas você está indo para o outro lado. A bênção está ali, mas está correndo para cá. Fala assim, não, vou correr atrás da bênção. Vou correr, e a bênção está indo para o outro lado. Aí você olha e fala assim, nossa, mas antes de eu fazer nada, estava mais perto. Porque não é por muito você fazer. É simplesmente por você crer que o Senhor já fez. Ele não tem prazer que você sofra para conquistar. Ele tem prazer em te dar de graça. Diga comigo, eu só posso desfrutar da obra de Deus se eu entrar no descanso. Sabe, Salmo 91 também é um salmo muito famoso. Tava viajando aí, né, filha? Fala que... Calma, ainda não precisa projetar, não. Fala que o Senhor é o nosso refúgio. Fala que o Senhor, Ele também é a nossa fortaleza. Fala que Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Ele vai te livrar da flecha que voa de dia, do terror noturno. Ele vai te cobrir. É um salmo muito famoso porque fala de muitas bênçãos que o Senhor vai dar para nós. E é um salmo também que, assim como o 23, está aberto lá na casa de muitas pessoas, até não crentes. Você entra lá, está aberto lá a Bibliona, tamanho disso aqui, ó. Nem sei onde compra essas Bíblias, precisa aprender. E aí tá lá o Salmo 91, só tem aquela página. Você vai virar todas as outras páginas, tá tudo novo. Nunca saiu do Salmo 91 para abençoar a casa, porque lá tá escrito um monte de coisa boa. Mas sabe como que você faz para desfrutar do Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza? De 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não ser atingido. Da flecha voar de dia e o terror noturno à noite, óbvio, não pegar você. Para ser livrado do laço do passarinheiro, o Senhor ser a sua fortaleza. Tem um segredo. Por favor, Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo. E o quê? A sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer. E aí ele vai dizer as bênçãos. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade será o seu escudo protetor. Mas tudo isso tem um segredo. Você precisa descansar à sombra do Onipotente. Você precisa descansar na obra consumada. Você precisa descansar sabendo que o Senhor já fez todas as coisas. E agora você só tem que receber. Sabe o que acontece? Muita gente acha que descansar não é bom. Porque descansar, às vezes, não soa tão bem. Imagina que alguém morre da sua família e você está lá sofrendo. Mas chega o dia do enterro, você não está chorando muito. Aí o que as pessoas vão falar? Nossa, nem se importava. Olha como ele está aí, ó. Não derrama uma lágrima. Mais seco que o cimento. Como que... Olha lá, falava que amava, dava atenção, mas não derrama uma lágrima. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, amor é o quê? É sofrimento. Aí o que acontece? Chega o dia do enterro, você tá lá, mano, leva uma garrafinha de água no banheiro e joga na cara,
assim para poder chorar. Ou você se esforça tanto para chorar, porque a pessoa fala, nossa, aquele ali amava, olha o tanto que ele chora. Às vezes nem conhecia a pessoa. Só conhecia o amigo. Aí tá lá chorando, porque todo mundo tem aqueles amigos emotivos, né? Às vezes ele vai te consolar, ele chora mais que você. O cara chega lá, e você tá, mano, glória a Deus. Ele, não, mano, é verdade, eu também já perdi meu vô. Aí ele lembra do vô dele que perdeu, começa a chorar mais pelo vô dele que pelo seu. E você tá lá, nossa, mano, é complicado. Por quê? Porque as pessoas atrelam o sofrimento ao amor. Mas na verdade não tem nada a ver. Você pode amar a pessoa e não necessariamente sofrer. Aconteceu uma vez, numa célula que eu já liderei, tinha uma irmã lá que estava cuidando de outra irmã. A Juquinha estava cuidando da Joaninha. E aí, a Joaninha era a nova convertida. Então você sabe o novo convertido como que é. Nem todo novo convertido vai estar em toda a célula, todo o culto. E o novo convertido, muitas vezes, quando você chama ele, vai falar assim, mano, não vou não. Aí você tem que fazer o quê? Tem que insistir, tem que ir lá, dar atenção, amar. Aí era muito louco, porque toda santa semana, já tinha passado lá, sei lá, uns 3 meses que a Joaninha estava na cela, aí a Juquinha chegava para mim, mano, você não sabe o que a Joaninha me falou. Ela não vai na cela essa semana. Aí a primeira vez você fala, né? Fala assim, não, mano, vai lá, chama ela, ama ela. Aí ela vai, chama e a pessoa vai. Aí na outra semana, meu Deus, Robert, você não sabe. A Joaninha falou que não vai vir essa semana. Aí eu falava, não, vai lá, ama ela e ela vai vir. Aí a pessoa tava lá. Aí depois de umas 3 vezes, aí eu falei, não, mano. Eu acho que ela não sei agora, não sei o que tá acontecendo. Aí ela veio me falar assim, veio me falar, né? Falou assim, mano, a Joaninha, você não sabe. Não. Tem uma novidade da Joaninha. Você não sabe. Aí o que ela? Ela não vai essa semana. Aí eu falava, mano, amei. Amei, mano. Fazer o quê, né? Aí o que acontecia? Ela continuava indo lá. Aí na outra semana, de novo. Aí teve um dia que eu falei assim, mano, até agora você não percebeu que toda semana ela fala a mesma coisa? Mas pra Juquinha, eu não tava amando a Joaninha. Porque ela chegava desesperada para falar, meu Deus, líder, tem uma ovelha lá que tá falando que não vai pra cela. E eu falava, glória a Deus. Na cabeça dela eu tava falando o quê? Tô nem aí. Mas na verdade eu tava fazendo o quê? Eu tava descansando na obra consumada, que não é o que eu falo ou o que a Joaninha fala, é o Senhor que faz. E aí, semana após semana, ela estava lá. Aí ela virou equipe, começou a trazer outras pessoas e encheu a cela. Abriu a casa até uma vez para ser a célula lá. Mas tem gente que acha que eu tinha que ficar preocupado. Falava, não, essa semana nós vamos fazer um jejum e ela vai para a célula. Não, essa semana vai todo mundo da célula lá visitar ela, fazer uma serenata para ela poder ir na célula. Não, essa semana eu vou comprar um carro e vou dar para ela para ir para a célula. Tem muita gente que quer que faz isso para demonstrar que ama. Mas quando você descansa, você está demonstrando que o amor do Senhor por você é muito maior e que Ele vai fazer coisas que você não poderia fazer. Sabe, tem mãe que gosta de ficar preocupada com o filho. O filho está na rua, aí tem mãe que fala assim, não, enquanto meu filho chegar eu não durmo. Aí sabe onde o filho está, já tem hora para voltar, sabe tudo. Sabe com quem que ele está, tem até câmera lá no lugar, fica assistindo de casa. Mas o que faz? Fica desesperada até o filho chegar em casa. Nem deu a hora do filho chegar, ainda já tá. Meu Deus, tá vindo já? Ô filho, onde você tá? Meu Deus, filho, por que você não me avisou? Com quem que você tá, menino? Aí o cara fala, né? Tô com o Fernando, você não conhece. Não, quem é esse Fernando? Eu quero conhecer então. Por que você não me falou? Aí qual é a resposta? Eu falei, porque você não conhecia, né? Eu vou te falar o nome, você vai saber. Ela falou assim, não interessa, eu quero saber o nome. Se você tem uma mãe, certamente já aconteceu isso com você. Aí à noite. A minha mãe era toda vez, até hoje, fala assim, eu vou sair com o Guerra. Ela, que Guerra? Não, um gordinho lá da Igreja Vida. Conheço esse menino, não. Para muita gente, descanso é sinal de relaxo. É sinal de que não está se importando.
Imagina que pecar amanhã tem uma prova importantíssima para fazer, glória a Deus. E aí, oi? E também é aniversário dele amanhã, meu Deus! Ei! Aí tem gente que vai chegar, meu Deus do céu, olha que oração. Aí tem gente que vai chegar, aí o TK da hora de dormir, ele fala assim, hoje eu tô a fim de dormir. Amanhã tem a prova, mas já estudei, já quero dormir. Aí tem gente que vai falar assim, não, você tem prova importante amanhã, você vai dormir, você tem que pegar o livro e comer ele. Tem que estudar até ficar com o olho cansado e não é para dormir, não. Já decorou tudo que está escrito lá? Não decorou, então como você vai dormir? Por quê? O cara tem que ficar a noite inteira angustiado. Ai, meu Deus, tenho prova. Porque se o cara ficar assim, se ele ficar o tempo inteiro pensando, aí o que acontece? Não, esse cara merece a bênção. Olha como ele quer. Olha como ele valoriza a bênção. Olha como ele está preocupado em receber a bênção. Tem muita gente que acha que é assim que faz para receber a bênção. Mas na verdade, para você receber a bênção, você só precisa descansar, que Jesus já está fazendo. Quando você não está fazendo, não está vendo, Ele está fazendo. A palavra diz, aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Descansa, que o Senhor já está movendo por você. Tem líder que não descansa com a célula às vezes. Fica toda semana, não sabe se vai ter gente lá ou não. Porque está preocupado se ele foi bom o suficiente aquela semana ou não. Eu já vivi muito isso, cara. Meu Deus, essa semana vai estar eu sozinho. Por quê? Porque achava que eu era a força da célula, mas eu não sou. E nunca você. Muita gente acha que preocupação é sinal de amor. Enquanto Deus está falando assim, enquanto você não descansar, eu não posso te dar a bênção. Eu só posso liberar a bênção sobre você depois que você descansar. Porque só descansa quem crê que o Senhor está fazendo. Porque quando você não acredita que o Senhor está fazendo, você tenta fazer no lugar dele. Quando você acha que o Senhor não é por você, quando você acha que o Senhor não vai te suprir, aí você tenta fazer do seu jeito. Mas aquele que crê, sabe que é amado pelo Senhor, o Senhor supre ele. Porque ele desiste. Quer receber a bênção? Desiste. Desiste de tentar e deixa o Senhor fazer. Sabe, no Novo Testamento, o candelabro simboliza a igreja, mas no livro de Zacarias, capítulo 4, passei para você esse, Vicky? Põe aí, por favor, Zacarias, capítulo 4. Amém. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se despertava alguém do sono. E me perguntou, o que você está vendo? Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite, ou um vaso, na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita, outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor. Respondi, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Sabe, irmãos, aqui, o candelabro, ele tem um significado diferente do Novo Testamento. Você vê lá, obrigado, Vicky, que em Apocalipse, Jesus está andando no meio dos candelabros e o candelabro aponta para a igreja, mas aqui o candelabro aponta para outra coisa. O candelabro está apontando para a maneira de você receber a bênção da parte de Deus. Porque na ponta do candelabro ficava um vaso de azeite. E aí, conectado com esse vaso, ficavam vários canos. E é muito legal porque isso é algo atual até hoje. É algo que eu posso falar para você até hoje. Do céu estão ligados canos celestiais para poder liberar a bênção de Deus sobre a sua cabeça.
Mas quando você fica angustiado, quando você fica preocupado, quando você fica pensando, o que eu posso fazer? É como se o cano fechasse. E aí a bênção não pode descer. Aí a bênção fica presa dentro do cano, porque você está angustiado, você está se espremendo. Aí a bênção fica presa. Mas quando você descansa, a bênção é liberada, porque o Senhor o tempo inteiro está querendo liberar a bênção do céu sobre você. Faz um teste. Aquilo que você quer tanto receber do Senhor, descansa. Descansa, não precisa. Fala assim, Senhor, é isso que eu quero. E aí descansa. Você vai ver se o Senhor não vai liberar sobre a sua vida. Tem muita gente que fala assim, mas nós temos que batalhar. Paulo fala, o nosso combate é o combate da fé. Nós precisamos crer da maneira correta. Tanto o Salmo 23 quanto o 91, eles começam como? No descanso. Isaías 30, não precisa abrir não, Vitória. Diz o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. No arrependimento e no descanso está a salvação. Você quer receber bênção dos céus? Descansa na obra consumada. Descansa no que o Senhor fez. Mas quanta gente não vive angustiada igual aquela irmã da minha célula. Semana após semana. Ficava toda vez. Não, mas a Joaninha não vai vir. Não, mas a Joaninha disse que não vai vir. Tá bom, deixa a Joaninha. O que o Senhor disse para você? O que as circunstâncias dizem é uma coisa, mas o que o Senhor diz para você é mais importante. Tenha cuidado quando falta descanso. E agora eu preciso encerrar. Mateus 12:43 diz o seguinte: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. Muita gente acha que quando peca de maneira muito feia, é que está parecendo com o diabo. Mas na verdade, é quando ela não descansa. Porque é o diabo que não tem descanso. Ele fica o tempo inteiro angustiado. O diabo está o tempo inteiro preocupado quando ele é expulso. Porque ele não tem repouso. Mas para você tem pastos verdejantes. Para você tem águas tranquilas. Quer se parecer com o Senhor? Descansa. Mas tem muita gente que acha que parece com o diabo quando peca. Não, quando você peca, a palavra diz, a graça superabunda onde tem pecado. Mas agora quando você não descansa, não tem. Quando você não descansa, você está na sua justiça própria. O diabo, ele não tem descanso. Sabe, em Êxodo capítulo 17, está acontecendo um episódio que o povo de Israel está lá. E aí Amaleque vem pelejar contra Israel de uma maneira muito desleal. E Amaleque aponta para a carne. E olha o que diz em Êxodo capítulo 17, verso 8. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Diga, Refidim. Sabe o que significa Refidim? Refidim significa descanso. Amaleque vem de Emal, que é o quê? Trabalho penoso, trabalho duro, trabalho árduo, aquele que não tem descanso. Então, o povo do trabalho duro e que não tinha descanso veio atacar o povo de Deus no lugar do descanso. Sabe, quando você tenta descansar, o diabo vai atacar você. Ele vai falar, nossa, mas você não está tranquilo desse jeito? As coisas estão tudo dando errado aí, você está falando que vai estar tudo bem e você vai dormir? Como assim? Você tem que preparar a palavra da célula, você tem que separar as funções, você tem que dar o seu melhor. Como assim você não está vigiando? Porque o diabo ele sempre vai querer te tirar do descanso, porque ele não tem descanso. Mas você sabe como que eles ganharam essa batalha aqui? Moisés falou, Josué, desce lá com o exército para guerrear e eu vou subir no monte para poder orar. Quando Moisés subiu no monte, Ur e Arão foram com ele. E você já deve ter ouvido essa história. Quando Moisés orava com as mãos levantadas,
o povo prevalecia, Josué prevalecia. Mas quando as mãos dele iam se abaixando, os amalequitas começavam a prevalecer. E aqui tem um princípio espiritual. Como eu te falei, passividade não é da parte de descanso, não tem nada a ver com passividade. Tem gente que fala assim, não, então agora eu só vou orar. Vou ficar em casa só orando e as coisas vão acontecer. Fica lá então, só orando e vê se vai ter gente na célula. Não tem como. Como ouvirão se não há quem pregue? Quando você está no descanso, você é levado a fazer alguma coisa. Mas também tem gente que fala assim, então eu não vou orar, eu vou fazer. Aí sabe o que acontece? Ele fica cansado, porque quando ele faz do jeito dele, as coisas não acontecem. A oração, ela está sempre junta do que vai acontecer. Mas não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que o Senhor faz através de você. O povo não podia vencer só com oração, mas também não ia vencer só com Josué lá embaixo. Eles precisavam da parte da guerra e precisavam também de Moisés lá em cima, orando. E aí, Moisés se cansou, começou a baixar a mão dele. Você sabe, às vezes você está aqui no louvor, seu braço pesa para chuchu, de ficar 30 segundos que ele levantar, já começa a baixar. Imagina ficar com o braço levantado por horas. E aí estava lá Arão e Ur. Isso aqui tem dois aspectos, tanto literal quanto simbólico. Arão, ele representava o sacerdócio, e Ur, ele vinha dos príncipes da casa de Judá. Então, era a realeza e o sacerdócio. Tudo que você vai fazer, se você está debaixo do descanso, você governa como rei, mas você também exerce o sacerdócio, levantando as suas orações. Você vai governar sobre as batalhas lá na sua célula. Quando o diabo se levantar, você vai mandar ele embora, mas você também vai levantar orações de pedidos ao Senhor, porque as coisas vão acontecer quando você pedir. Mas eles só começaram a segurar a mão de Moisés depois de falar assim, Moisés, senta aí. Às vezes na sua cela, o líder precisa que você ajude ele a descansar. Tem horas que você precisa descansar sozinho, mas vai ter vezes que você vai precisar de ajuda para entrar no descanso. Vai ter hora que o líder vai fazer algumas coisas sozinho, mas muitas das vezes você como equipe precisa ir lá e servir o seu líder. É muito esquisito alguém que tenta viver uma vida cristã independente, não tem como. Você chega para conversar com o cara, tá tudo bem? Sempre tá tudo bem. Nunca passa por uma dificuldade, nunca tem uma tribulaçãozinha. O casamento está em paz, o relacionamento com a mãe está em paz, o relacionamento com o pai está em paz, está tudo sempre em paz, nunca precisa de uma ajuda. Tem alguma coisa esquisita. Vai ter vezes na sua vida que você vai precisar de ajuda para entrar no descanso. Por favor, os irmãos do louvor, queria que você ficasse em pé. Para encerrar aqui, de fato, pastor, fiz igual o senhor aqui, falei que ia encerrar e continuei, vou encerrar agora. Eu quero que você desfrute da bênção, como Salomão. Diga, Salomão. Dá uma esticada aí. Agora nós vamos chambrar. Sabe o que aconteceu com Salomão? Salomão não teve que conquistar nada. Porque quando ele foi assumir o reinado, já estava tudo pronto. Inclusive, os recursos futuros que ele ia precisar. Davi já tinha conquistado todas as coisas. Diga, todas as coisas. Davi conquistou tudo e aí ele deu para Salomão fazer. Fazer o quê? Desfrutar. 1 Reis, capítulo 5, verso 4, diz o seguinte: Mas agora o Senhor, o meu Deus, concedeu-me paz em todas as fronteiras, e não tenho que enfrentar nem inimigos nem calamidades. Pretendo, por isso, construir um templo, em honra de nome do Senhor, do meu Deus, conforme o Senhor disse a meu pai Davi. O seu filho, a quem colocarei no trono em seu lugar, construirá o templo em honra do meu nome. Sabe, para Salomão poder edificar de maneira correta, primeiro Davi teve que conquistar. Se os irmãos puderem apagar a luz lá de cima, por favor.
para Salomão edificar de maneira correta, primeiro Davi teve que conquistar. E Salomão só teve que desfrutar de tudo que o pai tinha conquistado para ele. Na cruz, Jesus já conquistou tudo para você. Hoje ele só te chama para desfrutar. Sabe? É como se ele fosse um pai, que você quer um presente. E aí tá chegando o dia do aniversário. Você passou meses já pedindo esse presente. E ele já sabe o que você quer. E na verdade, ele até comprou o presente e ele guardou escondido de você. Para ele o presente já está lá. O dia do seu aniversário não chegou, mas você continua fazendo o quê? Você continua pedindo. E vai passando o dia e você continua pedindo, mas você não está vendo, porque o presente já está guardado nas mãos do Pai. O Pai escondeu para você não ver, Ele está só esperando o dia certo para liberar. Você não está vendo, mas a bênção já está separada para você. A vitória já está separada para você. Já está tudo consumado. Você não precisa conquistar mais nada. Você só precisa entrar no descanso. Tenha medo de não descansar nessa obra. Tenha medo de tentar fazer as coisas para o Senhor, sendo que já está tudo pronto. Você precisa descansar, porque um dia, numa cruz, o Filho de Deus se fez homem para morrer no seu lugar e conquistar todas as coisas. Nessa noite eu queria orar por você. Você que quer entrar no descanso do Senhor. Você que quer receber. Tem muita gente que quer fazer. O apelo aqui hoje não é para quem quer fazer. É para quem quer receber. Quem quer receber as bênçãos que estão separadas pelo Pai? Queria que você viesse aqui na frente.